sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho que a gente precisa ter propósito, precisa acordar, porque quando a gente acordar feliz e saber o que a gente vai fazendo, porque quando a gente tem propósito e a gente sabe de fato o que a gente quer, a gente faz até cansado. E qual que seria o teu propósito? Hoje o meu propósito, de fato, é transformar a vida dessas mulheres que querem empreender. Então, o movimento tem o propósito de capacitar mulheres a ter negócios prósperos e também prosperidade é a mesma definição de sucesso, cada um tem a sua. Não significa que prosperidade seja dinheiro, às vezes pode ser só uma qualidade de vida, mas a gente quer também ter dinheiro. Isso aí tudo certo, não tem problema. A gente fala bastante de dinheiro, Sim. a gente fala bastante de negócio e às vezes é um tabu, né, você falar sobre dinheiro. Então, hoje o meu propósito é justamente fazer com que essas mulheres tenham essa mentalidade empreendedora, que elas consigam capacitar elas e quem tá dentro da rede delas para viver dos seus negócios. A Pá faz sua própria canção. Pato da Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pato da Leste. Aqui é onde você pode ser você mesmo, sem medo de mostrar a tua vulnerabilidade, sem medo de mostrar a tua força, sem medo de realmente assumir as tuas broncas, de levantar algumas bandeiras ou de defender algumas falas que a gente tem, principalmente a gente que trabalha com comunicação, né, Su? Sim. Antes de eu te apresentar a nossa convidada de hoje, deixa eu agradecer a Una Produções que tá produzindo esse podcast, a estrutura. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Una, tá subindo o QR Code aqui pra você. E já se inscreve no nosso canal também, ativa a notificação e segue a gente lá no Insta, @patodaleste. E hoje a gente tá aqui com a Suelen Machado, idealizadora do Movimento Woman, né, Suelen? Obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Eu que agradeço em a gente estar aqui, né, e tá contribuindo aí pro nosso papo, a nossa conversa com mais mulheres, com mais pessoas aí. Fazendo esse movimento, né? Isso mesmo. E já pra gente começar, Su, tu já é empresária há bons anos já, então tudo hoje o que você é como mulher, com o que você representa, tanto nas palestras, nos movimentos que você faz, veio dessa tua experiência, né? Mas quando é que surgiu, assim, a ideia de, cara, vou montar um movimento? Inicialmente, muito provavelmente começou com mulheres, mas hoje tem o nome Movimento Woman, né? Mas não é só segmentado pra mulheres, né? Em que momento que foi que você falou, cara, agora é o momento de eu fazer acontecer isso? Olha, nem sei se existiu esse momento, né? Mas o que acontece? Eu sou empresária há quase 10 anos já. E eu comecei na área da construção civil. Então, na época eu era casada e fui empreender, né, junto na empresa dele. E ele já tinha essa mentalidade de empresário, né, do empreendedorismo. E nas nossas conversas eu não tinha essa mentalidade. Eu não tinha esse corpo. Eu até brinco que o primeiro mês que eu fui empresária, que eu nem me sentia tão empresária assim, mas tinha, né, o negócio, estourou a boca, fiquei sem dormir, porque não caiu o dinheiro no dia 5, né? Então, eu fui atrás desse conhecimento, desse corpo, de ter essa mentalidade de ser empresária. Então, foi aí que surgiu a minha vontade, primeiro pessoal, de me tornar uma empresária de fato. A gente tinha funcionários, tinha uma estrutura, então eu precisava ter isso e eu não era isso, porque vinha muitos anos do marketing, do CLT. E numa dessas mentorias que eu contratei pra me direcionar, ela conversou, Su, tu é tão comunicativa, tu é tão desenvolta, por que tu não monta, então, um grupo pra mulheres empreendedoras com essa mesma dificuldade que você tem? Porque naquela época, nós estamos falando de 5 anos atrás, um pouco antes da pandemia, não se falava tanto de negócios, mulheres, negócios. O que tinha era alguns grupos bem masculinos, fechados, onde eles não diziam onde que eles tinham feito sucesso. Meio que aquela coisa assim, se eu passei trabalho, você também passe o seu sozinha. Sim, na minha vez ninguém me avisou. Ninguém me avisou, ninguém me ajudou, então também não vou ajudar. E a mulher, ela tem muito isso, né, do compartilhar. E ela pegou e falou isso pra mim, e eu falei, será? Tipo, uma mentoria numa terça-feira, quinta-feira já tinha nome, Instagram, logo. Aquele será que já tava tipo, todo... ai, será? E veio isso, inicialmente, o movimento, ele foi muito mais pra nos reunirmos ali, não era um negócio, não era uma estrutura que tem hoje. Então, foi mais pra compartilhar e me desenvolver como negócio. E aí que surgiu essa história de ter um movimento. Que legal. E o que seria um movimento?
Assim, pra quem não conhece o Movimento Woman, tem muitas afiliadas agora que, até depois na conversa que a gente teve, eu falei, cara, eu não conhecia o Movimento Woman. Depois que eu conversei contigo, começou a aparecer um monte de gente que eu conhecia que participava do Movimento Woman. A gente é tipo que nem carrapato, vai aparecendo. Exatamente, cara, vai aparecendo assim, cara, tu faz parte do Movimento Woman também, tipo, eu não sabia, sabe? E o que que é? Assim, quem faz parte, por quê? Como é que funciona? Então, hoje o Movimento Woman, ele é uma comunidade de mulheres empreendedoras, mas ele é principalmente uma escola de negócios. É um lugar, é um ambiente seguro, onde essas empresárias, essas empreendedoras, elas conseguem compartilhar com outras pessoas as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas alegrias, o que deu certo dentro dos seus negócios, mas principalmente ali dentro ela tem uma rede de apoio. Legal. Um acolhimento para segurar ali na mão e dizer, opa, calma, respira fundo, hoje não tá bem, mas amanhã vai ficar. E as mentoras que estão ali dentro faz com que essas mulheres, elas se impulsionem, né? Então, do mesmo jeito que tu falou, eu não conhecia o movimento, tem um monte de mulheres que ainda não conhece. Então, se você tá escutando esse podcast, conhece uma mulher empreendedora que precisa aquele chacoalhão crescer, indiquem para estar junto com a gente. Então, a gente tem a nossa plataforma de aulas, de desenvolvimento, de negócio, de escola mesmo, de desenvolvimento, e tem a parte daí dos encontros presenciais, onde tem polo presencial, de troca, compartilhamento, network e vendas, porque isso acontece, mas através do crescimento. É óbvio, né? E acaba que muito que você falou, assim, acaba que você aprende muito com as outras empreendedoras, né? Às vezes tu não fala uma dor tua, mas tu vê alguém que tá tendo uma dor muito parecida com a tua e tu acaba tirando muitos insights. Então, esses movimentos, não só para mulheres, mas movimentos para empreendedores, né? Sim. Eles são para sanar essas dores e para gerar esse acolhimento mesmo. Por isso que eu acho incrível. E mais ainda tu tá vindo aqui hoje, porque amanhã vai ter um Movimento Woman aqui em Joinville, né? A gente tem encontro toda semana. Show. Então, pra quem é afiliada. Isso, pra quem é afiliada. A gente tem toda semana. Mas a ideia é fazer eventos maiores, daí é literalmente uma imersão. Tem palestras, exposição de eventos, então, de negócios, né, de vendas de produto. Então, a ideia é justamente isso. A gente aprende como crescer e a gente coloca a cara no sol. Porque não adianta só estar lá pegando conhecimento, toda vez ali retendo esse conhecimento para ti e não colocar em prática. Sim. Porque a internet, a rede social, ela sempre vai mostrar que a grama do vizinho ela é mais verde. Toda a vida. Mas quando tu começa a se encontrar com outras pessoas, tu começa, opa, tá todo mundo no mesmo barco. Então eu posso remar nessa direção também, eu não tô sozinha, não é só eu. E a nossa geração, a nossa idade, né, que somos de mulheres e pessoas que não tem muitos empresários dentro como da referência, nossa, como né? referência dentro da nossa família. É mais a questão realmente da estabilidade, do funcionalismo público ou CLT. Então fica mais difícil a nossa rede primária ali, que eu digo que é a nossa rede principal, nos apoiar. Sim. Tem quem apoie? Tem, mas é poucos que tem esse apoio, a maioria não tem. E se você vai abrir um negócio e pensa que os teus amigos ou a tua rede, os teus familiares vão comprar, infelizmente vou ter que te dizer, não vai acontecer. E eu acho que essa é a primeira frustração que uma empreendedora tem. De achar que eu tenho muitos contatos, muita rede vai comprar o que eu vendo. E não. Daí tu começa a ver estranhos te apoiando, comprando, te indicando, e tu diz, opa, ali é algo que vai me fortalecer. Então, é isso que o movimento faz. Ele fortalece a tua mentalidade de empresária e fortalece a tua rede de apoio. Muito legal. E assim, falando já da rede social, tu citou algo extremamente, assim, importante, porque a maioria hoje da nossa geração, a gente vende pelo nosso Instagram, pela nossa rede social, porque é o nosso principal catálogo. É a rua mais movimentada da internet, né? É o shopping, eu digo que é o shopping que tá aberto 24 horas. Exatamente. É onde tá ali o povo tá passando tempo, tá buscando entretenimento, mas também tá buscando consumir. E pela rede social, gerar essa comparação, né? De a grama do vizinho tá sempre mais verde, às vezes o vizinho nem tem grama. Não. Quando tu vai conhecer ele, tu fala, cara, nem era só pedra aqui, tipo, nem tem grama nenhuma. O marketing era muito bom. Exatamente, gera essa comparação que trava.
Então, eu vi que nesses movimentos, você busca mentoras de não só, por exemplo, para venda, ou, enfim, tem vários Tem nichos, vários né? vários nichos. Ali a gente tem assuntos de tudo que engloba um empreendedorismo, né? Então, tem mentoras de todos os segmentos. E eu acho muito legal, algo que a gente não fomenta aqui dentro é a concorrência. Então, tem mentoras de várias segmentos, áreas, como tem várias empresárias também vendendo, e tem algumas que vendem o mesmo produto. Mas isso é tão natural, essa colaboração, que começa, opa, aqui tem que fazer o marketing, tem que fazer o marketing, tem que aparecer, tem que vender, mas você entende também que pode ter essa colaboração e entende que todo mundo é de verdade. Se você é um personagem, a rede social, ela pode te vender de várias formas. Sim. Mas, se você é um personagem e quando ela vai pro presencial, ou quando tu entrega o teu produto, se não é a mesma coisa, isso vai te descredibilizar. E a principal fonte de clientes é as indicações. E se tu for ver uma avaliação no Google, que hoje... Eu sou meio desleixada pra isso, eu não olho. Mas ainda Mas é um tem canal, um monte né? de gente que olha pra esse tipo de avaliação. Se tem uma avaliação negativa do teu negócio, se tu criou uma experiência ruim pra aquele cliente, ele não Pronto. volta. Mas ele fala pra 10 pessoas. Se tu criou boa, Se tu criou boa, ele vai falar ali por umas 3, Exato. 4. Mas aquelas 3, 4 vão falar pra mais. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? O que a gente entrega, a rede social, ela precisa... O que tu fala lá tem que ser a mesma coisa que tu entrega presencial. tem que ter esse equilíbrio e esse filtro, eu acho, né? Sim. Até de absorver também informações. Eu fiz algumas perguntas aqui, Su, pra Pode gente perguntar. seguir uma linha de raciocínio ou não também, né? Tu que tá nessa área já de empreender há quase 10 anos, né? Existe alguma coisa que te falaram sobre empreender que hoje você discorda totalmente? E se você tivesse... Que eu discordo? Que a Suelen lá há 10 anos atrás escutou e tu fala assim, meu Deus, claro, mudou muita coisa, né? Mas teve alguma coisa assim que hoje, tanto nas palestras ou nos eventos, tu fala, cara, não, isso eu preciso trazer pra desmistificar algo que foi colocado em cima do empreendedorismo. Eu acho que nada foi me falado lá que era e que hoje eu vejo por terra. O que eu entendo, né? A tua autenticidade, ela é única. Então, o que eu vejo hoje, não é nem lá 10 anos atrás, hoje mais com as redes sociais, é as fórmulas de bolo, a fórmula mágica. Então, para você ser uma empresária de sucesso, você precisa usar blazer, você precisa falar isso, você precisa usar bege, você precisa usar batom vermelho. Só que isso é o que de fato você é. E se for tranquilo, a gente vai mudar, a gente vai se moldar, a nossa mentalidade vai mudar, porque a gente começa... Se somos a média das 5 pessoas que a gente convive, isso automaticamente, você vai mudar a tua mentalidade, isso é fato. Mas não dá pra ser uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Faça isso, 3 passos para ganhar 10 mil, 3 passos para ser rica, 3 passos para ser mentora de sucesso. Não existe, tem muito trabalho e construção. Quando tu tem a tua autenticidade, isso vai acontecer com mais fluidez. Então, eu acho que é verdade. E se você tá aí nesse momento pensando, todo mundo tá ganhando dinheiro, menos eu, cuidado, porque pode ser que elas também não estejam ganhando dinheiro. A única diferença é que ela tá falando e você não. Né? Ela tá se expondo, ela tá vendendo, tá indo nos lugares certos ou tá se movendo pra acontecer. Ela tá se movimentando, né? Então pode ser que ela também não esteja ganhando dinheiro agora, mas ela tá fazendo alguma coisa, Ela tá fazendo alguma né? coisa, ela tá saindo da inércia. Exato. E assim, essa parte que tu falou sobre a rede social, ela também trazer a gente a querer seguir um padrão. E a gente, aqui no Pato do Leste, por muito tempo a gente entrevistou em mulheres, né? Que o nosso foco é entrevistar mulheres do empreendedorismo, do mundo beauty, a gente começou entrevistando. Hoje a gente mudou totalmente, já trouxemos de vários nichos também, por essa necessidade de eu conhecer, trazer outras visões, porque às vezes pode ser que não seja do mesmo nicho, mas um ponto de vista daquela área específica ajuda e cabe pro nosso negócio, né? Tem coisas que são padrão, assim, meio básico. Tem coisas que são padrão e outras que você consegue adaptar totalmente pro teu negócio. E por trazer muitas mulheres no mundo beauty, a gente percebeu que elas entraram assim quase que num personagem de que elas precisavam estar vestida de acordo pra ser a mulher de sucesso, pra ser isso, pra ser aquilo. E cara, entra muita frustração.
Porque daí a pessoa começa a empreender, coloca lá o blazer dela, coloca o salto alto, às vezes divide o cabelo no meio, faz aquele coque lá, Sim. o da... Eu nem sei o nome, mas O aquele baixinho, coque... aham. Isso. Aquele lá que já tem cara de empreendedor, empresário de sucesso, né? E daí ela vê que, cara, não tem dinheiro, cadê, velho? A frustração começa a partir daí e é uma ladeira abaixo absurda. E acaba que, como você mesmo falou, a comunicação ela tem um poder tão grande que às vezes a pessoa ela não tá tendo sucesso, ela não tá conseguindo aquilo, mas a forma como ela comunica ali na rede social acaba fazendo as outras pessoas gerar uma comunidade assim pra Sim. ela e que, cara, ela não vive aquilo e é frustrante demais. Mas daí eu acho que a gente tem que voltar um passo atrás. O que é sucesso? Exatamente. Porque o que é sucesso pra mim não é sucesso pra ti. Hoje, sucesso pra mim é eu poder levar o meu filho na escola. Então, não é dinheiro. Óbvio que ninguém é hipócrita de dizer que não precisa de Exato. dinheiro pra viver. Todo mundo precisa de dinheiro pra viver. Todo mundo vai ter que ir atrás dos seus clientes. É correr atrás mesmo e fazer você pelo seu negócio. Porque ninguém vai fazer isso por você. Mas o que define sucesso? Você tem que primeiro definir o que pra você é sucesso. Porque esse padrão, essa fórmula mágica, esse método, eu sempre digo que hoje a maioria das mentoras, elas não têm responsabilidade afetiva. Nenhuma. Porque responsabilidade afetiva, o que é? Eu olhar pra ti e entender se você vai ter capacidade pra desenvolver aquilo ou não. Porque é muito fácil tu dizer, eu faturei 1 milhão. Mas quanto tu investiu de tráfego pago, eles não dizem? Não. Quanto tu investiu em mentoria? Eles não dizem. Eles só dizem, venha e pague a minha mentoria que tu vai ter sucesso. A gente sabe que, pelo menos nós que somos mentores, eu estudo bastante isso, a gente sabe que 30% das mentoradas têm o sucesso igual à sua mentora. 70% não tem. É um número muito alto, né? A gente pensar Uma nisso. diferença discrepante, né? Mas elas não falam que é só 70% que dá certo. Por quê? Porque elas tiram um pedido. Elas não têm responsabilidade afetiva de que, de fato, aquelas transformações vão acontecer. Nos meus números, nos meus mentorados, eu tenho 80% de Legal. mulheres que têm resultado. 20% não tem. Mas não tem porque elas não fazem a única coisa que eu não consigo ajudar elas, que é a parte delas. As mulheres que fazem a parte delas, que vêm nos encontros, que se movimentam, que aplicam o que a gente de fato faz para elas acontecerem, têm o resultado e têm sucesso. Dentro do que ela se determinou ser sucesso. Se sucesso é ter mais dinheiro na conta, fechou. É tu ter qualidade de vida, fechou. É tu ter mais tempo com os teus filhos. Porque quando a gente começa a empreender, eu acho que a maior mentira acho que agora a maior mentira que já contaram pra gente Voltando, né? que você começa a empreender e você Sei. vai ter tempo. E assim, ok, mas tem dias que tu não tem. Não, tem semanas Tem que semanas você que eu não trabalho tem. até 1, 2 horas da manhã. É. E tem semanas que eu não trabalho numa quarta-feira, numa segunda. Eu escolho o dia que eu vou descansar. Exato. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente tem que ter responsabilidade afetiva, olhar no que a gente tá. Pesquisem bem. Tem muito charlatão na internet vendendo fórmula mágica que não dá resultado. E eu vejo gente vendendo carro, vejo gente investindo, pegando empréstimo pra investir. Sim. Ou até mesmo uma economia ali, ou um dinheirinho que tem dentro do negócio, que é a última chance pra ter sucesso, pra ter dinheiro. Cuidado. Sim. Olhe e veja, stalkeie mesmo aquela pessoa, olhe mesmo, veja quem é os mentorados, quem ela tá postando, veja se realmente tem sucesso, porque o Exatamente. sucesso é relativo. Totalmente. E esse acompanhamento que você falou, assim, essa métrica que você acaba tendo, vem muito desse acompanhamento que você faz, desse tete a tete. Que você tem com as tuas mentoradas, né? Sim. Porque você acaba tendo um filtro muito maior. E quando a gente compra essas fórmulas mágicas da internet, que às vezes aparece de 400 por 99, Sim. ou até menos que isso, né? É na quantidade. Então acaba ficando, às vezes, até inviável pra quem tá vendendo, e não é nem o propósito de fazer esse acompanhamento, na verdade, né? De vendas assim, é realmente vender em quantidade e é isso, né? Eu sempre digo que todo mundo tem o seu pão francês, né? Que é aquele produto mais baixo, produto que aisca pra que as pessoas entrem Pra na te tua conhecer, rede, né? te conheceu, e daí depois tu vai vendendo outros produtos e vai Exato. fazendo. Todo mundo tem o seu pão francês, porque a padaria ela não ganha porque tá Só vendendo com o pãozinho, o pão. né?
Tu já foi lá, já comprou o pão, já comprou a salsicha, já comprou outras coisas e assim tu vai indo. bolinho, uma cuca. E assim e é a mesma coisa dentro do teu negócio. Então tu tem que entender qual é o teu pão francês, o que tu vai trazer aí de público, mas depois qual que é os outros produtos que elas vão comprar ali, Exato. e daí tu consegue ter essa escala e consegue crescer, né? Mas o marketing, ele tá aí pra gente usar. Óbvio que tem muitas ofertas que, de tanto por tanto. A gente Sim. sabe que é muito neurolinguística, né? E pra fazer o sentimento de escassez, pra tu se sentir pertencente a um lugar. Então, olhe isso mesmo. Porque daí diz mais sobre a gente, o quanto a gente tá carente de informação, o quanto a gente quer o milagre do sucesso, do dinheiro na conta. Sim. Então, daí isso aí é mais na terapia, que a gente tem que cuidar. Vai marcar uma terapia. O quanto você é influenciável, né? O quanto você é manipulável até mesmo só com a comunicação ali. Sim. Então diz muito sobre o emocional. Sim. E isso de responsabilidade afetiva também vem muito da responsabilidade emocional. Também. Porque tu tá lidando com sonho às vezes, né? Principalmente quando se vende alguma coisa, assim, pra algo que vai ser transformador na vida da Sim. pessoa. É um sonho. Então tu tá lidando com... o emocional, tudo que a pessoa construiu na mente dela, Na né? cabeça Projetou, dela. né? Aham. E bora lá, então. Tem alguma decisão que pareceu loucura na época, quando tu começou a colocar em prática nesses movimentos aí? Hoje tu viu que foi certeira, assim, que tu falou, cara, que bom que eu fiz Eu isso. acho que o movimento mesmo em si. Ele como um todo. Porque quando eu construí ele, não era uma ideia de ser uma escola de negócios. Porque eu tinha o meu negócio, né? Eu tinha uma empresa que faturava 60 mil reais por mês. Tava ok. Então, eu não precisava viver daquilo. Uhum. Quando eu me separei, eu não tinha... Porque eu acabei tendo que sair da empresa, enfim. Eu não tinha mais trabalho, né? Eu só tinha o movimento. E daí foi onde eu tinha um negócio que não me gerava renda, Uhum. né? Que não tinha nenhuma assinatura, os grupos eram todos gratuitos, os eventos eram gratuitos, era tudo, apesar de a gente já ter uma comunidade bem estabelecida, eu não vivia daquilo ali. E nem me via como mentora, como orientadora, como consultora. Eu queria só fazer parte. Eu só queria fazer parte, né? Eu só queria crescer e ter aquela mentalidade empreendedora que todo mundo dizia, enfim. Só que como eu já tinha 2 anos fazendo muita mentoria, indo em muitos eventos, eu pensei, opa, agora é o momento de eu colocar... No finalzinho ali eu já tava querendo... Eu já tava num processo de transição de sair da empresa pra ficar só com o movimento. E daí já tava pensando isso ser uma assinatura, ser uma escola, ter a plataforma com as aulas, já tinha esse pensamento. Mas não tinha custo, né? E quando eu fiz essa transição, ali de fato era um negócio que era do zero para um negócio que começou a ter lucro e começou a ter renda e virou de fato um negócio. Hoje eu vivo disso. Hoje eu vivo da comunidade, eu vivo das minhas mentorias. Legal. Sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho que a gente precisa ter propósito, Exato. precisa acordar. Porque quando a gente acordar feliz e saber o que a gente vai fazendo... Porque quando a gente tem propósito e a gente sabe de fato o que a gente quer, a gente faz até cansado. E qual que seria o teu propósito? Hoje o meu propósito, de fato, é transformar a vida dessas mulheres que querem empreender. Então, o movimento tem o propósito de capacitar mulheres a ter negócios prósperos. E também prosperidade é a mesma definição de sucesso, cada um tem a sua. Não significa que prosperidade seja dinheiro, às vezes pode ser só uma qualidade de vida, mas a gente quer também ter dinheiro. Isso aí tudo certo, não tem problema. A gente fala bastante de dinheiro, Sim. a gente fala bastante de negócio, e às vezes é um tabu, né, você falar sobre dinheiro. Então, hoje o meu propósito é justamente fazer com que essas mulheres tenham essa mentalidade empreendedora, que elas consigam capacitar elas e quem tá dentro da rede delas pra viver dos seus negócios. Perfeito. E assim, a gente tava conversando no off, e tu falou que a tua... O teu modo de ser, né, o teu modo comportamental, Sim. ele é aquela pessoa que planeja, aquela pessoa que executa, aquela pessoa que mete a mão na massa, aquela pessoa que tá em Não, planejar toda é o que eu menos faço. Tu coloca a mão na massa Sou. e vai. Aham. O que tiver pra fazer ali, tu não é muito boa, digamos assim, de delegar, porque tu prefere trazer pra ti, né? Tô Porque aprendendo. é um uma das minhas processo. falhas que eu tô aprendendo bastante, é delegar. E aproveitando nisso, que já é um processo pra ti, como é que você lida naqueles momentos em que, cara, tu fala, cara, não tô dando
dando conta, velho. Eu não tô dando conta. E talvez igual essa semana agora, que tu veio de uma semana de um evento. E não sei que loucura que tu tava no passado, quando tu marcou 2 eventos de uma semana pra outra. Que daí tu olha e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não vou dar conta de fazer isso. Como é que você lida com o não dar conta e com o ter que pedir ajuda também, às vezes, nesse processo? Então, isso é muito importante tu falar, porque eu acho que a Suelen de antes não teria a maturidade que ela tem hoje, né? Então, a gente conhecer o nosso perfil comportamental, como a gente age, como a gente faz, é muito importante. Sim. Então, quando eu fui estudar sobre pessoas e fui me conhecer principalmente, hoje, quando eu me vejo nesse tipo de situação, o que eu faço? Eu descanso. Eu não faria isso em outro momento. Eu ia surtar, inventaria isso. Então, por exemplo, assim, ó, eu já sabia que eu tinha uma semana muito intensa, que já vim de uma semana intensa, doente, de imunidade, à base de remédio pra poder fazer o evento. O que eu fiz? No domingo, eu descansei. Dormi. Que é coisas que eu faço muito pouco, eu durmo muito pouco, porque eu vivo sempre nesse workaholic aí. Então, eu descansei, fiquei muito pouco no celular, então, curti a minha família, o meu filho. Então, é justamente isso, tu descansar e entender que naquele momento de pressão, naquele momento que tu tá angustiada, não é o momento de tu resolver. Porque tu vai tomar a pior decisão. Sempre. Porque a gente tá com a emoção ali. Então, quando vem uma demanda, quando vem uma situação que eu tô ali meio no olho do furacão, eu respiro fundo e eu decido. Não vou decidir agora. Amanhã eu decido. E antes eu achava que eu resolver isso de imediato era ser proativa, era a minha maior qualidade. Mas não era, porque daí eu era muito impulsiva. Exato. Né? Então, nessa parte de controlar as emoções e entender é o fundamental. Você precisa se conhecer. Você precisa entender. E se você é de outro perfil, que é aquele que se trava, permita também se travar. E de dizer, ó, agora não é o momento. Eu ainda não consigo tomar essa decisão. Por mais que às vezes a gente precise tomar uma decisão de imediato, que vai acontecer, ok. Mas se você puder esperar, respire e tome a decisão no outro dia. E a questão do delegar, eu ainda estou aprendendo, né? Porque também e não que eu acho que as pessoas não vão fazer melhor, porque eu acho que as pessoas fazem muito melhor do que eu até. Mas é a questão do controle da situação. E a gente entender que a gente não tem controle de tudo. A vida, ela não tem controle. E por muitos momentos tu vai ter que deixar ela fluir, outras você vai ter que decidir, tomar a decisão mais importante da tua vida ou não, mas precisa ser uma decisão. Não, eu sempre digo que não escolher também é uma decisão. Mas a gente não pode deixar os outros escolher pela gente. Exato. Então, quando eu delego e eu penso hoje, eu também delego e solto. Não fico lá cobrando, e aí, foi feito... E claro, depois de um tempo, se não foi feito, a gente vai ter que cobrar, enfim, né? Daí é uma questão. Mas é a questão de tu delegar e entender que vai ser feito bom, que vai ser feito daquele jeito. Mas quanto a isso, eu já sou mais tranquila também. Depois que eu deleguei, depois que eu soltei, eu também não fico... Não sou Delega de verdade. Não sou tão perfeccionista, mas eu ainda retenho um pouco da informação pra mim, que é o que eu tô trabalhando. Acho que se hoje eu fosse nomear um defeito, seria isso de ainda centralizar muitas informações. E eu acho que assim, tu empreender, tu acaba tendo uma necessidade, conforme vai passando o tempo que tu tá empreendendo, essa necessidade de controle é inevitável. Você acaba, se você não é controladora ou se você não tem esse perfil, em algum momento eu acho que você adquire um pouco. Porque acaba que você percebe por frustrações também com outras pessoas que acabam... Às vezes tu delega, a pessoa não faz, ele gera essa... Às vezes você não sabe como delegar, porque Sim, a gente não... tem isso também. A gente não aprende a empreender na escola, já começa por aí, né? Eu acho que a geração dos nossos filhos já tá melhor. Já tá bem a nossa, melhor. Já estão aprendendo até a poupar. Exatamente, porque agora é falado sobre isso, né? Mais palpável, é mais normalizado. Mas igual você foi inteligentíssima no início, onde falou que a gente não tem referência de casa, né, da nossa rede de apoio inicial, no empreender, então a gente não aprende. E se tem, ainda é um tio, um avô, é sempre os homens, né? Não tinha tanto essa questão da mulher empreender, ou ela era casal ali, também ajudava na empresa, mas era o casal, dono, era ele, né? Tem essa figura masculina ainda por cima, né? Tem todo esse porém. Mas de você se autoconhecer, mesmo entender os seus limites, né? Eu acho que é primordial, assim. Você entender os seus limites e suas limitações. Eu acho que o mais difícil que o ser humano tem hoje de fazer de uma ação, assim, é o dizer o não, né?
Total. Porque todo mundo quer se sentir pertencente a algo, Ninguém ninguém quer quer se desagradar. sentir rejeitado, ninguém quer desagradar ninguém. Então, tu dizer um não, e por mais que aquela pessoa, tu pode estar aí do outro lado dizendo assim, ai, eu falo não com facilidade. Em algum momento, tu hesita em dizer esse não. Ou tu passa, daí também aquela pessoa que é inconveniente, né? Daí também a gente não tá falando nesse perfil. Aham. Mas é de tu entender mesmo. A tua mentalidade, ok, eu quero chegar aonde? Pra onde eu tô? Tem um propósito? Eu tenho um plano de ação? Eu tô saindo do ponto A pra ir pro ponto B? Você precisa ter isso, porque daí você vai ter as suas decisões e vai conseguir ser mais assertiva. Se não, qualquer lugar serve, e daí você vai fazendo parceria com gente que não faz sentido, você vai tomando decisões que não faz sentido, fazendo negócios errados, Exato. né? Eu vejo muita gente querendo abrir outro negócio para salvar aquele negócio. Não vai dar certo. Energia dividida não dá certo. Exatamente. A gente não consegue nem ficar bem para um lado e nem ficar bom para o outro. Então, precisa focar e fazer acontecer. Sempre, né? E qual que foi o momento, assim, bem parecida com a pergunta inicial, mas tem uma outra conotação. Foi um momento de que você falou, cara, não aguento mais e agora eu vou ter que dar essa pausa mais prolongada, assim, porque já tá... Porque quem te olha, vê como você é enérgica, assim. Você é uma pessoa que traz esse movimento, você traz essa dinâmica, né? Sabe? Esse dinamismo, assim. Não é algo parado, não é algo assim, uma coisa só morna. Não, tu é bem intensa. Então, por você ter já esse comportamento e também essa personalidade, muitas vezes você acaba tendo... Não que segurar o rojão, mas assim, às vezes tu tem essa preocupação também, principalmente, tipo, em eventos, assim, As pessoas acham que eu não sofro. Não pode, entendeu? Imagina, tu programou um evento. Isso resolve, vamos mandar, ela resolve, ela nunca tá ajuda, triste, ela tá sempre com um sorriso no rosto. E qual que foi o momento, assim, que você falou, cara, não aguento mais, e eu preciso agora... Olha, tiveram 2 momentos bem importantes, assim, né? Primeiro, quando eu fiz essa transição de ficar só com o movimento, acabei me separando, mudando a minha vida, mudando todo esse... Foi um momento bem triste. Mas, se não fosse o movimento, eu jamais teria passado... Hoje, analisando, eu estava num processo depressivo, né? Sim. E eu acho que se eu não tivesse o movimento, eu teria entrado em depressão. Então, o movimento fez com que eu não tenha opção. Eu só tenho esse plano A e preciso fazer ele dar certo. Eu me recolhi, eu aparecia nas redes sociais, né, ali muito pouco, mas não tinha também toda a energia, e eu sou muito transparente também, se eu não tô bem, eu não consigo esconder, né, eu não fico falando os dias, mas, então, eu decidi que eu não apareço. Por exemplo, nos dias que eu estou ruim. Se vocês não me veem nas redes sociais, Já é porque sabe. algum BO eu tô resolvendo. Ou meu, ou de alguém. Então, eu me permito não precisar ter que aparecer todos os dias, né? E entender. Eu acho que o autoconhecimento, ele trouxe isso muito. Opa, Sim. isso aqui não tá normal. Não é um cansaço normal, né? Tá passando. E o segundo momento foi no final do ano, que eu achei que eu tava com burnout. Porque assim... A gente não sabe que a gente tem um burnout até ter um burnout. Exato. Eu nunca tive um burnout, efetivamente. Mas tu começa a conversar com pessoas que já tiveram. E daí, quando o cansaço ele é excessivo, acende um alerta. Eu acho que eu não cheguei a ter um burnout, mas como eu estudo muito e converso muito com as pessoas e me conheço hoje muito melhor, eu falei, opa, São sintomas. Esse cansaço... tá um pouquinho diferente do que o normal e um cansaço de trabalho. E daí eu me desintoxiquei mesmo de rede social, me desintoxiquei de trabalho, tirei férias. E daí eu descansei. Então, quando eu vejo que eu tô muito workaholic, que eu tô muito excessiva, que pra não entrar nesse período, tipo, de ter que desligar tudo, eu dou uma desacelerada, penso em outra coisa, vou ver série, vou pensar em outras coisas pra poder descansar mesmo, pra mente da gente descansar. Consumir aquele conteúdo confortável, né? Que não precisa pensar muito, né? Adoro. Aquelas comediazinhas românticas. Que se tu perder alguma frase ou Gente, eu amo reality. Eu adoro reality, eu acho muito... Apesar de todo mundo achar que é fútil o reality, claro, alguns são mesmo, mas eu gosto da dinâmica do reality, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de ver como as pessoas se comportam em pressão. Então, é aí que realmente tu vê quem é quem.
Não, e tu trabalhando com a comunicação e trazendo todo esse... Porque tu entender sobre o comportamento humano, né? Comportamento das outras pessoas que você se relaciona. Claro que primeiramente tu precisa se autoconhecer pra tu Sim. conseguir, né? Ter essa visão das outras pessoas. Acaba que isso te engrandece de um jeito absurdo e te faz ter essas percepções. Pra que você não caia, às vezes, tipo... num problema de saúde, onde poderia ter ferrado com o teu empreender por um bom tempo. Sim. Porque daí tu entra num ócio criativo, tu entra num buraquinho ali que é difícil você sair. Difícil. Aham. Isso, pra quem quer trabalhar com a comunicação, pra quem é empreendedor e não consegue aparecer, ou enfim, que tem essas limitações na parte da comunicação. Uhum. Além daquela coisa clichê. Ai, grava, posta e não olha depois. Assim, Aham. quais dicas que você poderia passar para que ela colocasse na prática, para ela conseguir começar esse desenvolvimento na comunicação dela? Não existe fórmula mágica, a gente Exato. precisa começar. Os primeiros vídeos vão ser horríveis, vai ser ruim, Vai. isso é fato, né? A gente olha os nossos do começo e É não ruim diz, pra meu caramba. Deus, como é que eu falava isso? Que roupa é essa? Mas precisa começar de alguma forma. Sim. Né? Então comece criando ali, mostrando os teus bastidores, começa criando um novo produto ou atendendo cliente, começa a fazer vídeos ao qual você ainda não fala, pra você se acostumar. Depois você grava o ambiente só com a tua voz. E é isso, e realmente vai postando, e não vai Não só fica postando, olhando. vai criando isso um hábito e uma rotina. No caso, não começar de cara já com teu celular ali, Não. olhando pra você mesma, Por né? quê? Porque você vai se julgar. Você vai achar que não tá, tempo a sobrancelha é todo. feita, a boca tá torta, ou não tá bom. Eu sou bem fã dos filtros, tá? Mete o filtro na cara e vai. Usa o que você vai se sentir confortável, O que vai se né? sentir confortável. E depois disso, desse começo, daí você coloca e aparece. E aí você começa a criar conteúdo. Porque eu tenho certeza que todo mundo aí do outro lado já pensou. Aquela fulana é ruim, mas Sim. tá fazendo mais do que eu. Mas a Exato. única diferença é que ela tá fazendo. Ela tá tentando ficar melhor. E depois de um tempo, todo mundo diz, nossa, começou do nada, deu sorte. Não, é porque ela foi fazendo e foi testando. Então, o começo ele vai ser ruim, mas logo já fica bom. E assim, entender, porque também existe muito essa régua de comparação, de volta falando sobre a bendita comparação, que eu mesma respondo muitas meninas que falam assim, mas pra ti é fácil. É fácil agora, Não tranquilo foi. agora. E tem dia que não é fácil também. E Tem tem dia que eu dias- gaguejo, que não dá... Tem dias que a dicção foi com Deus. aham. Tem dias que não vai, E cara. daí tu diz, meu Deus, o que aconteceu? É igual dirigir. É. Não tem aquele dia que tu entra na vaga, faz a baliza de primeira? E tem Ok. outros que não E não vai. tem dia que tu vai e volta e vai e volta e não entra. E tu diz, meu Deus, nem parece que... É isso aí. É isso aí, né? E entender. Ontem mesmo eu tava assim, gravei, sentei até aqui, sentei lá, sentei aqui, sentei na poltrona, sentei em tudo que é lugar, gravei, meu Deus, gravei 1 milhão, e assim, quando na metade do que eu tava falando, eu começava a gaguejar e começava, eu falei, cara, não vou gravar agora. Sim. Entender? Não, Não, também. Vou dar uma volta, vou pensar, vou olhar a rede vizinha e depois eu... Vou dar um 10, depois eu volto e Uhum. tento, sabe? E essa cobrança da gente ser muito imediatista, É. de achar que as pessoas, às vezes, vão lá, gravam uma vez e já postam. Por exemplo, o Easter egg que a gente postou hoje, o primeiro não deu certo, a gente gravou o Sim. segundo, Aham. né? E quem olha, às vezes, meu, pra ti é tão fácil, você vai lá e pega, nananana. E tem uma coisa que o outro lado não sabe que tu Não. gravou 2, 3 vezes, então faça. Exato. Independente, faça. Exatamente. Né? Então, é isso. Esse Se medo tu- do julgamento, até do que o outro não vai ter noção, e, né? E se tu não se sente confortável em gravar sozinha, chame alguém pra te ajudar, pra te orientar, não gosto de ficar me vendo. Alguém que vá olhar só o ângulo ali, como tá, mas tem que fazer. Tem que fazer. Como vai fazer, não interessa. Eu fiz uma vez um curso, fui numa palestra, né, numa imersão, e... é Ramon, ele é bem famosinho aí de vídeos, Ramon alguma coisa, agora eu esqueci o nome. Acho que eu sei. Ele é bem famoso de vídeos. E ele falou Deixa eu ver que se eu acho perguntaram pra ele como que ele conseguia tanto conteúdo, porque ele postava muito, né? Uhum. Até porque a rede vizinha, enfim. E daí ele falou assim: ó, eu gravo todo o meu dia. Independente se eu vou usar ou não, eu faço vários vídeos e depois eu subo pro Drive. Uhum. E daí, quando eu vejo que tem uma trend legal, eu olho lá naqueles vídeos que eu já tenho
E tento encaixar. E tento encaixar pra ver se dá. Então, por isso que eu sempre tenho conteúdo. Mas não que eu penso em todos E os que ele conteúdos. cria todo santo dia, Todo né? santo dia. Então, tipo assim, às vezes eu também gravo coisas aleatórias pra usar quando precisa. E quando eu preciso de um conteúdo específico, daí eu me programo, crio o roteiro. Exato. Daí, ok, gravo aquilo. Mas é isso. Faça o teu lifestyle, né? Faça ali a tua vida acontecer e mostre. Os teus clientes gostam de ver bastidor. Sim. Outra coisa que eu vejo bastante, porque eu preciso aumentar o meu preço. Porque eu tô Sim. cobrando muito barato. É sempre uma dor, né? Porque eu fiz o curso tal e agora a técnica. Tá, mas tu comunicou isso pros teus clientes? Não que tu vai mandar um comunicado, né? Oi, tudo bem, fiz o curso tal, tô aumentando. Mas se tu começa a postar que tu tá no evento tal, que tá no curso tal, que tá criando autoridade, tá trazendo mais novidade pra elas, com certeza elas vão pagar o teu produto mais. Vai gerar valor, Vai né? gerar valor. É que esse é o problema mesmo. Justamente por a gente inicialmente estar muito imerso no mundo beauty, a gente percebia assim que as meninas, elas, além de quererem criar esse padrão da vestimenta, Aham. existia muito essa dor do preço delas, da valorização, da mão de obra delas. Mas quando você ia olhar a fundo, cara, não tinha nenhuma narrativa. Elas não comunicavam, não tinha nenhum posicionamento coerente com o que ela queria vender. Sim. Então acaba que o cliente não conecta. Isso não conecta. Não adianta. Diz que a gente se conecta com as pessoas nos 3 primeiros segundos. Olha o quão rápido é, né? E tem pessoas que a gente se conecta, ok, tem gente que não vai. E tem depois também pessoas que não te deram abertura e depois tu conhece e diz, meu Deus, tu é tão legal, como é que eu tive essa impressão, né? Mas eu acho que é postura mesmo. Quando você tem um negócio, não é questão de falar de empresária de sucesso, padrão, mas você precisa ter uma postura de empresária. Né? A forma como você fala, como você se porta, como, ok, meu empreendimento, meu negócio é mais descontraído e as pessoas entendem dessa forma, haja dessa forma. Mas se tu quer um público mais que é o que a maioria quer atender, cliente que não pichincha, que não pede desconto, que só paga, você também precisa se portar. Uma vez eu escutei que a diferença de uma bolsa falsificada de uma bolsa original é de quem usa ela. Porque tu não sabe. Tem um monte de pessoas que usam aí falsificada que a gente não sabe, mas se ela tem um padrão, como ela se veste, como ela se porta, tu vai achar que aquela bolsa, ela é original. Então, como você se porta frente ao teu negócio, não pensar que ele é um negocinho, e sim que ele é uma potência, que ele é um negoção, que vai fazer com que você realmente, de fato, seja uma empresária de sucesso, que você tenha resultado, que os teus clientes parem de pechinchar. E o que a gente fala também reverbera, né? Se você é daquela que adora dizer, que adora pechinchar, porque você ganha, você só vai ter clientes que são da mesma frequência que você. Você vê o valor nos prestadores de serviço, no produto, na qualidade, as pessoas também vão ver isso no teu produto. Porque é como a gente reverbera a nossa energia. Inevitavelmente, né? A energia nunca mente, né? E assim, esse ponto que você falou de quem do posicionamento, né, de quem usa a bolsa, é extremamente assim, é uma analogia incrível, porque se a gente parar pra pensar, tipo, a forma como você tá vestida, colocar uma bolsa falsificada, quem vai olhar pra ti vai, não é falsificada, ela tá vestida de acordo, ela tá com uma roupa, né, de porte de quem pode comprar aquela bolsa, né? Sim, E tem muito isso de elas quererem trazer, às vezes, autenticidade no atendimento delas, ou no serviço, ou no produto, enfim. Só que elas querem agir como se elas estivessem em casa. E precisa ter essa diferenciação. Não quer dizer que se você não gosta de usar salto, você não precisa usar salto. E tá tudo bem. O salto não vai definir. Mas não tem condições de você... É a forma como tu atende, como tu se porta, que é o que vai... A postura corporal, né? Como você recepciona o teu cliente. Falam muito de experiência do cliente, né? Sim. Todo o processo de quando o cliente chega, o quanto ele compra. A gente tá fazendo eventos, né? Sim. E é muito louco isso. Eu mandei mensagem, a gente precisava alocar toalhas. E eu mandei mensagem pra 3 pessoas. Só uma me respondeu. E 2 me responderam no outro dia. Né? Eu precisava já fechar, porque era isso, que era um curto prazo. Acabei fechando com aquela pessoa do primeiro dia. Mas de todos eu não tive uma experiência boa. Inclusive o atendimento dela é péssimo. Mas é porque ela me respondeu.
Porque ela me respondeu, mas o atendimento dela era péssimo. Então, não, tem que olhar também se você não tá num comodismo achando que você é a única do mercado ou que tá entregando aquela solução pro cliente, mas a experiência dela tá sendo ruim. Exato. Então, tem que ter uma experiência boa. Não que tu vá bajular o teu cliente todas as vezes. Ai, meu Deus, eu preciso entregar tudo, então se ele pedir desconto, eu tenho que dar. Se eu precisar parcelar. Não, cria as regras do teu negócio. Mas atenda ele com um padrão, porque isso faz com que o teu negócio tenha diferença. Totalmente, é como ele vai ser visto, né? Como ele vai ser reverberado de volta. Todo negócio resolve uma dor. Isso é um fato. Então, qual é a dor que você está resolvendo do teu negócio? Qual é a dor que tu está resolvendo para os teus clientes? Qual é a experiência? Como você está impactando isso na vida dele? Será que ele te indica? Ou, mais ainda, se hoje você fosse olhar como está o teu negócio, você compraria o teu produto? Porque se você não compra o teu produto, não tem ninguém no mundo que vá comprar. Exatamente, né? É uma analogia extremamente importante. E também ouvir, buscar esses feedbacks com clientes, né? Porque também a gente entra num comodismo de, às vezes, não querer nem saber se foi bom ou se com medo de achar que foi ruim. E às vezes, cara, a experiência do cliente foi muito legal e ele tava esperando esse pós-venda que você tenha, né? Mas como foi a tua situação? Se o primeiro atendimento não foi bom, quem dirá um pós-venda? Não vai existir. Eu sou obrigada a pegar, porque infelizmente temos só 3 empresas na cidade, pelo menos que me indicaram, e todos os outros que tinha no Google ali, que eu peguei, todos indicaram um outro que me respondeu no outro dia. Enfim, e daí eu botei, já aloquei e tal. A pessoa nem botou, quando precisar, a próxima vez, nada. Então, tem que cuidar se você não tá aí no piloto automático, achando que você já é o alecrim dourado do teu segmento e que você não precisa fomentar os teus clientes. Precisa criar uma experiência e quem é novo precisa reter. Exato, porque é interessante que o cliente volte de volta. Numa próxima oportunidade, com certeza não vai ser a tua opção, né? Não. Nem que seja a única opção, tu vai dar um jeito de buscar uma outra, eu cogitei de trazer de Florianópolis, de um fornecedor que eu já... Mas, enfim. E assim, nos bastidores, já aproveitando que teve esse perrengue na organização do evento, né, de amanhã. Não sei se foi de amanhã ou, enfim, de outra oportunidade. Se poderia contar alguma curiosidade, algum outro perrengue ou alguma coisa que quem vai no evento não imagina que normalmente acontece nesses bastidores pré? Olha, de eventos tem bastante, né? Eu acho que o pior perrengue que a gente já passou nesses 5 anos fazendo evento foi uma edição de um Home Experience que a gente fez, que eu cheguei no espaço para montar as coisas e o espaço estava extremamente sujo. Tipo, não tinha sido feita a limpeza. Não teve nenhum preparo. Tinha lixo pra tudo quanto é lado. E o pior não é isso, assim. O pior é que não tinha uma vassoura, não tinha um pano. Tipo, eles deixaram... Como era um sábado, não tinha a logística do lugar, né? Os funcionários. E daí tava dentro de uma porta lá. Trancada. Enfim, e o único pano que a gente tinha era um pano de prato que eu tinha levado. Porque eu faço, assim, tipo um kit de emergência. Mas acabei não botando um pano de chão. Era um pano de prato. E daí a gente limpou o salão todo com aquele pano de prato. Guerreiro. Pra poder, pelo menos, não ficou limpo, né? Mas pelo menos mascarou e a gente conseguiu fazer o evento e organizar. Mas eu acho que isso foi o pior perrengue, assim, que a gente já teve. De ter que limpar um salão bem enorme com paninho de prato. Meu e Deus na mão ainda, né? Com o pezinho. Que não tinha uma vassoura, não tinha nada. Não, as convidadas chegaram, tava tudo lindo, maravilhoso, nem imaginava. Tá aqui, aconteceu, que bonitinho, né? Não aguenta de dor nas costas. Tu não sabe o perrengue que tava. Nossa, cara, e acontece, né? A gente teve um evento que a gente foi que não tinha, com o próprio podcast, que não tinha tomada. Pra ligar microfone, pra ligar luz, assim, tipo, tivemos que correr atrás de extensão. A gente sempre leva extensão, mas assim, tomada muito longe, onde às vezes não ia alcançar. Nossa, eu já tive perrengue desses assim também. Já teve um espaço também que eles limparam antes e a menina lavou com um balde, queimou todas as tomadas. Jogou água, queimou todas as tomadas. Eles tiveram que puxar. Daí a sorte que o cara do som fez uma gambiarra, mas ele falou assim: se um dia isso aqui estoura, nós tem que sair todo mundo correndo. Porque ele fez uma gambiarra, foi juntando extensão com extensão pra poder
Mas também já teve essa de não ter tomado. Gente, é absurdo, né? O despreparo, assim, se tu parar pra pensar, Sim. né? Tá meio que um vender por vender, assim, um querer aquilo só pra... Alguns espaços para eventos, eles já têm a demanda recorrente, né? Então já fica algo mais... Padronizada até, né? Então, querendo ou não, é tipo, se tu não quiser, tem outro que vai locar e tudo Exato, certo. tá tudo bem, né? É. E assim, a gente já falou do movimento, que até vai acontecer amanhã, Aham. mas quais que são os próximos passos, assim, e expectativas que tu tem também com esse movimento tão bonito que tu tá fazendo? A gente tem uma expectativa de até o final do ano ter 2.000 filiadas em todo o Brasil. Então, a gente tem polos presenciais em Florianópolis, Balneário, São José, Joinville. Então, esses têm regularmente eventos presenciais. Então, toda semana a gente se encontra. Então, se você é dessas regiões, pode participar online e presencial também. Mas se você é uma empreendedora de qualquer lugar do Brasil, tá vendo esse vídeo, também tem o nosso polo digital. Então, acessa todas as nossas atividades através do online. E se você é uma líder aí, quer ter um movimento na sua cidade, quer ter um polo presencial, a gente também tem aí a abertura de novos polos por todo o Brasil. A gente quer povoar o movimento aí pelo Brasil todo, porque quando uma mulher, ela de fato... tem o conhecimento, ela consegue crescer, ela consegue se capacitar, não tem quem segure ela. Então, a ideia é justamente isso, a gente potencializar mulheres. O nosso slogan é capacitamos mulheres prósperas para ter seus negócios prósperos. Então, é isso que a gente quer fazer ao longo desses anos. E como é que é o que tá na tua roupa? É Rota das É Empreendedoras? a Rota da Empreendedora. É uma palestra, é um desenvolvimento, uma capacitação que a gente também desenvolve e também vai pro Brasil todo. Aham. A gente tem São Paulo, Rio, Recife, Legal. Belo Horizonte. Tu já fica Vamos ligadinha, viajar. né? Rodinha no pé. Gosto desse movimento pra todo lugar. Isso. Vai estar subindo o QR Code na tela, vou pedir pro Fê colocar, até Tá. do Movimento Woman também, pro Uhum. pessoal conhecer, já acessar, já ir direto ao ponto. Se tiver interesse, vai lá, acessa, já sana tuas dúvidas. A gente tem bastante Instagram, né? A gente tem 6 Instagrams, porque cada polo tem o seu. Mas é só botar lá, Movimento Woman, ponto. Sempre vai ter uma cidadezinha ali na sequência, que é os polos. Todas vão te responder da mesma forma. Todas. De acordo com a dúvida, ou vai direcionar você pra onde você tem Com que ir certeza. também, né? Ou tem os links ali também na bio que manda pro WhatsApp, a gente responde, a gente tem ali uma central de atendimento pra essa mulherada. Fechou então, Su. Obrigada, Eu que tá? agradeço. Já estamos seguindo no Meu Deus, passou muito encerramento. rápido. Passa rápido demais. Se ficar aqui, eu e tu falando, nós vamos até... Amanhã tem um evento, nós estamos aqui ainda rolando. Quem sabe na próxima edição a gente não coloca um Olha. podcast lá, hein? Vamos jogar. Produção. É um spoiler, será? Será que eu tô ouvindo spoiler? A próxima edição aqui em Joinville vai ser em outubro. Olha, Outubro, dá vamos tempo pensar. de se programar. Dá tempo. Dá tempo, agora a gente vai fazer, qual é a edição que é amanhã? Aqui de Joinville é a segunda. Segunda edição amanhã, então dá tempo pra você ir pensando, se você não sabia do movimento, tá conhecendo, relaxa, vai lá, segue, que vai ter todo ano, vai ter edição. A gente sempre divulga a nossa agenda de 3 em 3 meses, então ela consegue se programar já o que vai acontecer. Show, perfeito. E quem sabe tem um podcast, a gente ainda vai falar sobre isso. Vamos jogar sementinha. Lança pro universo uma hora, isso aí. né? E o que tu gostaria, isso, pra gente encerrar, deixar um recado pra mulherada que tá te acompanhando, pra quem tá assistindo a gente até agora, tem alguma coisa que tu gostaria de deixar de recado? Queria primeiro, antes de dar o meu recado, agradecer. Obrigada pelo convite, foi incrível. E saber também que estamos aqui por uma indicação também de mulheres que participam do movimento. Eu acho que é isso que é o legal, né? Estarmos rede, né? em rede, em ecossistema, em comunidade pra crescer. E o meu recado é: faça com amor, crie o seu propósito, porque de fato você vai viver do teu negócio. É isso. Não tem mais nada pra falar, na verdade, né? Não, eu amo o que eu faço, eu vivo hoje do meu negócio e eu quero que todas as mulheres também vivam dos seus negócios. Não é fácil, mas é muito bom. E assim, acreditar, eu acho que isso do propósito é o inicial, assim, porque tudo que você faz com intenção e você entende o diferencial do que você tá oferecendo, e entende também que quem tá consumindo o que você tá oferecendo, seja o que for, se é um produto, se é um serviço, se é uma mão de obra, se é um podcast, um videocast, uma palestra, que as pessoas, elas não querem, elas estão cansadas mais do mesmo, né? Elas querem pessoas, além da autenticidade, que tenham o seu diferencial e busquem trazer algo que sempre vai poder agregar.
né? Não é só a gente querer também consumir, a gente tem que agregar na vida das outras pessoas e fazer essa diferença que seja de 1% de quem tá acompanhando a gente já valeu, né? Perfeito, é isso aí. Obrigada, Eu que Tassu, por agradeço, esse episódio. foi maravilhoso. Feliz demais em te conhecer. Feliz demais pela indicação que a gente recebeu e por hoje conhecer muitas outras mulheres que participam também desse movimento. E participar dessa rede que agora que a gente se conectou, esquece. Agora a gente já é BFF. Agora esquece, já vai estar nos meus melhores amigos lá do isso Instagram. Aí, Obrigada. Vamos fazer bastante coisa legal aí. Obrigada, produção. Letícia tá aqui com a gente também, uma mulher empreendedora, isso né? Mesmo. Letícia vai estar no Movimento Vai, Globo, ela então... já tá lá, já é a nossa videomaker. É alguém que é conectada. Obrigada, Letícia, por ter ficado aqui com a gente, acompanhado. Obrigada, Fê, por cuidar da produção. E é isso, até o próximo episódio, então, gente. Beijo. Tchau. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro. Toda a extensão vira arte. Pá na mão a gente bate. Pá toda laje no ar. Palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar. Com cílios a brilhar sem parar. Pá toda laje, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa